trazendo nossa vida, nossas ofertas, que você possa pegar o envelope com a irmã Gileide, que está aí com os envelopes pegando com os irmãos. Venha trazer sua oferta, seu dízimo com alegria, venha adorando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Amém. Vamos continuar adorando o Senhor. Amém? Aleluia.
oferta e orar pelo pastor. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Pai, graças te damos por cada dízimo, por cada oferta, Senhor. Senhor nosso, muito obrigado por ser um Deus que tudo provê, Senhor. Assim como está escrito na tua palavra, que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Nós te louvamos também, Senhor, pela vida do nosso líder, do nosso pastor, Senhor Laércio. Nós te rendemos graça, honra e glória, Senhor, pela vida do teu filho, Pai. Que o Senhor possa estar revestindo ele, cobrindo ele, a casa dele, Senhor, em nome de Jesus. E que o teu Espírito Santo, Senhor, conduza ele, Senhor, a ministrar, Senhor, cada dia mais a tua palavra, Pai. Com ousadia, Senhor, com intrepidez, Senhor. Pai, nós oramos em nome de Jesus. E te louvamos, Senhor, nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Isso. E não, vou até ficar um pouquinho assim do lado, você não está com frio, não? Quer ligar um pouco lá no campo? Acha? Vamos botar o outro lado aí, não, Jesus? Tirar esse ventilador daqui. Dá para segurar aí? Então, a outra. Na hora de fazer calor, liga. Deixa só aqui lá atrás mesmo. Amém, irmãos? Amém. Graça e paz. Estão bem? Amém. Choveu, cadê o povo, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Carlos, por favor, me ajuda aí. É porque não entrou na mensagem que eu mandei. Eu mandei para ele. Manda aí. Amém. Abra as Bíblias, irmãos, em Hebreus. Aqui no capítulo 9, Hebreus 9. Eu lembro que quando a gente começou a igreja, a gente tinha essa telinha, veio de lá, né? Lá da época que a gente começou, lá fora. Aí eu cheguei aqui, achei ela tão pequenininha que a gente usa uma bem grande na série, né? E lá a gente vai aumentar mais ainda, vai ficar bem. E oh meu Deus, como a gente se acostuma com o crescimento. A gente esquece de onde a gente veio, né? O robôzinho assim. Hebreus 9. Esse mês ainda a gente está na temática, né, da série sobre transformados pela graça. Hoje versículo 13. 9 e 13. Vamos ler alguns versículos.
Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre lei, sobre graça, né? E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Nós estamos debaixo da lei ou debaixo da graça? Você está debaixo da lei ou debaixo da graça? Vamos ler alguns textos, tem uns versículos que estão no meu coração para abrir para vocês. Vamos ler a partir do 11, que diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isso é, não pertence a essa criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nós ou a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Ele está dizendo que o sacrifício que os sacerdotes faziam, porque o que era que os sacerdotes faziam? Todo ano, os sacerdotes, eles sacrificavam um animal, e esse animal, desde Adão, a Bíblia diz que quando o homem, lá em Adão, você está aqui? Eu vou explicar um pouquinho para a gente entender isso aqui, para a gente ler outros textos. Diz que quando Adão pecou, vocês estão estudando, se vocês já pegaram essa parte do pecado, né? O pecado foi um ato de desobediência, foi um ato de independência de Deus, né? O homem não ouviu a Deus. Às vezes vai dizer, mas foi a mulher. Na verdade, a responsabilidade toda estava com o cabeça, né? A responsabilidade todinha recaiu sobre Adão. Não recaiu sobre Eva, recaiu sobre o sacerdote. Recaiu sobre Adão. Porque Deus havia mandado Adão guardar o jardim. Você está aqui? Amém. E aí, a Bíblia diz que quando o homem peca, desobedece, né? Diz que o homem fica sem roupa. O homem, ele começa a perceber a sua nudez. E aí, a Bíblia diz que Deus sacrifica um animal e cobre a vergonha do homem. Então, aquele animal que cobriu a vergonha do homem foi exatamente o sacrifício que ali resolveu, de forma momentânea, não foi para sempre. Foi para tirar o homem daquele momento ali de vergonha. E a partir dali, o homem tinha que fazer sacrifícios de animais. E aí Deus deu esse ofício aos sacerdotes. No Antigo Testamento, Deus não falava com todo mundo, como hoje Deus fala com todo mundo. Apenas os sacerdotes, os reis e os profetas ouviam a mensagem de Deus. Os reis, eles governavam o povo. Deus dava as instruções a eles e eles tinham o governo. A Bíblia fala de vários reis, uns que foram
uns que se destacaram, uns que foram reis segundo o coração de Deus, mas também a Bíblia fala de alguns reis que se desviaram. A Bíblia também fala de profetas que ouviam a voz do Senhor, mas também profetas que se desviaram, e os sacerdotes, né? E então, enquanto o rei governava o povo, o profeta recebia a mensagem da boca de Deus e levava para o povo. Era um intermediário entre Deus e o povo. E os sacerdotes, eles faziam as ofertas anuais de sacrifício. Esse mês de abril agora, nós vamos o mês todinho, a gente vai trabalhar sobre a Páscoa. Vai ser muito top. Na verdade, é a continuação da graça, o sacrifício de Jesus, a verdadeira Páscoa. E a gente vai trabalhar nos cultos em cima do que é a Páscoa, o que foi o sacrifício, o que foi essa graça. Porque muitas vezes a gente está dentro da igreja e a gente não tem esse conhecimento. Então, e aí eu quero voltar no assunto do sacerdote. O sacerdote, todo ano, ele fazia o quê? Ele pegava um animal, e esse animal ele tinha que ser separado, ele tinha que ser puro. E aí ele fazia o quê? Ele sacrificava esse animal pelo pecado do povo. Só que esse sacrifício era um sacrifício que não ia durar muito tempo. Depois de um ano ele ia voltar lá e ia fazer outro sacrifício. E aí foi, né, o tempo dos sacerdotes, né, esses sacerdotes. Eles faziam, e aquele sangue era derramado, aquele sacrifício que era feito, era coberto a culpa, o pecado por um tempo. E depois ele tem que fazer outros sacrifícios. Então, hoje, não tem mais necessidade de sacrifícios. Você está aqui? Amém. Não tem mais necessidades de fazer sacrifícios. Eu vou falar sobre isso. Vamos continuar lendo? Aí ele fala assim, ó, que de uma vez por toda, versículo 12, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha espalhados sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se tornam exteriormente impuros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Versículo 15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Visto que ele morreu como resgate pela transgressão cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. O versículo 20 diz assim: esse é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedecessem. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios da sua cerimônia. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Então, por que o derramamento do sangue na questão? Eu acho que eu estou bem mais profundo do que tu falou, Carlos. O que o derramamento de sangue aponta na questão do sacrifício do cordeiro, né? A Bíblia diz que João, quando ele começa a preparar o caminho,
Ele não vem com uma mensagem, diz assim, Deus vai, hoje em dia a gente está vendo muito assim, as pessoas, elas querem o Evangelho porque elas querem amenizar o fardo delas. Hoje em dia, eu até postei ontem, né, que as pessoas fazem campanha para tudo, mas não fazem campanha para se santificar, para jejuar, para matar a carne, para honrar a Deus, né? Eu falei sobre isso. Hoje é a campanha da chave do carro, é a campanha da prosperidade. É que se eu fazer isso, Deus vai fazer isso para mim, como se a gente fosse merecedor. A gente fica fazendo meio que troca. Não, eu vou para a igreja porque se eu fazer isso, Deus vai me dar isso. E aí as pessoas, tem muitas delas, disseram, não, se eu não for, eu vou perder minha bênção, Deus não vai me abençoar. E aí a Bíblia diz, irmãos, que nós já fomos, não vamos ser não, abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Quem está aqui? Aleluia. Então, às vezes é assim, irmãos, hoje o culto vai ser abençoado. A gente está batendo de frente, porque a Bíblia diz que nós já fomos abençoados. Tem tanta coisa que a gente faz que Deus não pediu para a gente fazer e a gente faz. E a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes a gente prepara um sermão, eu já me peguei assim, né? Em casa. Eita, hoje vai ser uma bênção na igreja. Aí quando a gente chega aqui, Deus diz assim, não quero que você fale isso. Porque foi uma mensagem que você preparou. E não é isso que eu tenho para a minha igreja. Eu tenho sido bem perto por Deus. E às vezes eu preparar algo porque eu sei que vai entreter a igreja. E eu chegar aqui e Deus mudar tudo. Por quê? Porque a gente está correndo atrás de coisas. A gente está, como o Davi falou, né? A gente está correndo atrás de presentes. A gente quer presentes, mas a gente negligencia a presença. Ele contou um testemunho bem interessante, que ele disse que viajou e os filhos dele, né, pediram para, quando ele voltasse, ele trazer os presentes. Fizeram uma lista, né, de presentes, porque eles queriam receber presentes. E aí, quando ele viajou, ele disse que comprou os presentes, mas quando chegou, os filhos dele não surpreendeu ele com a cobrança. Cadê os presentes? Ele disse que quando a filha dele avistou ele, tem até uma música, Papai Chegou. Quando a filha dele quando ele chegou, a filha gritou, Papai chegou. Aí ele deu um assovio, e o assovio dele era o que atraiu os filhos dele. E ele disse que naquele dia a filha dele, mas o filho não chegaram para pagar dele a lista dos presentes. Ele disse, é bem interessante, ele disse que a filha dele, mas o filho, assim, a gente preparou algo para o senhor, papai. Diz que levaram ele dentro do quarto deles. E aí, quando ele entrou dentro do quarto, o quarto estava cheio de cartolinas, de mensagens, de frases. Eles escreveram assim, tudo que o pai era para ele. E ele disse que eles nem se lembraram de cobrar presentes. Assim, às vezes, a gente chega diante de Deus, como se a gente fosse assim, como se Deus fosse obrigado a fazer. E a gente quer botar Deus contra a parede. Você sabia que a gente quer colocar Deus contra a parede? Às vezes a gente chega e diz assim, não, eu vou colocar o meu joelho no chão, porque meu Deus vai resolver isso. Isso é soberbo. Como se a gente tivesse Deus exclusivamente para cumprir o nosso desejo e o nosso capricho. E na verdade, Deus ele quer que a gente chame a atenção dele. E a gente não pode chamar a atenção de Deus porque a gente precisa de presentes. E sim a presença. Porque quando a gente tem a presença, as outras coisas são consequências da nossa vida. Você está aqui? Então, quando a gente fala, né, do sacrifício de Jesus, aí continuando lendo, ó, o 23, portanto era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esse sacrifício. Até aqui está falando de sacrifício, dos sacerdotes, que eles tinham, né, eles tinham esse ofício. Mas as próprias coisas celestiais são sacrifícios superiores.
Pois Cristo, Antônio 24, não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou dos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, a semelhança do sumo sacerdote, que entra no lugar santíssimo todos os anos, com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas. Olha só, é aqui onde eu quero chegar. É por isso que quando Deus diz assim, está consumado. Sabe o que Jesus estava dizendo quando ele diz assim, está consumado? Ele está dizendo assim, não precisa mais de derramamento de sangue. O sacrifício está completo. Às vezes eles dizem, mas por que Deus... Não, aí ele está consumado, acabou. É como se ele estivesse dizendo, olha, eu vim, esse sacerdote, Cristo agora veio. A Bíblia diz que ele se esvaziou dele mesmo. Mesmo ele sendo Deus, a Bíblia diz que ele não teve, por usurpação, ser igual a Deus. Você está aqui? Amém. Ele não teve. Quando Satanás tenta Jesus, você está aqui? Amém. O que Satanás promete a Jesus? Satanás tem um momento que ele chega. Eu estou pegando, ele está vivo hoje. Satanás tem um momento que chega e diz assim: ó, se você me dá tudo isso, se você me adorar, se prostrar e me adorar, eu vou pegar tudo que é dessa terra de bem, vou lhe dar, vou lhe entregar. No dia que Davi falou isso, eu fiquei assustado, quando ele disse assim, que quem promete em troca da adoração, bênção, é Satanás. Eu fiquei chocado quando eu vi isso. Porque muitas vezes a gente diz assim, não, Deus me fez uma promessa e eu tenho que mostrar que eu sou merecedor da promessa dele. E eu vou fazer para Deus, porque se eu fazer para Deus, Deus vai fazer para mim. Deus vai me abençoar. Então não é uma troca. O sacrifício de Jesus, irmãos, aqui, é como se fosse assim, é como se ele tivesse resolvido aquilo que era imediato, de uma forma. Ele diz, ó, a conta está paga, não precisa pagar mais. Aleluia, glória a Deus. Era como se o sacerdote, o que era que o sacerdote fazia, pastor? Todos os anos o sacerdote tinha que ir lá e quitar aquela dívida. Agora, o sumo sacerdote, Jesus de Nazaré, ele vem de forma humana. A Bíblia diz que ele é tentado em todas as coisas, humano, de carne e osso. Jesus se irou, Jesus chorou, Jesus teve um momento na vida dele que ele se entristeceu, porque ele tinha uma alma, ele era homem. Mas sabe o que eu acho fantástico? É que mesmo ele sendo homem, Deus, ele era Deus em um homem, e ele não pecou nem em nada, ele não deixou a desejar em nada, é o nosso modelo, Cristo é o nosso modelo. E aí ele fala aqui, ó, o 26, se assim fosse Cristo, precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, como eu falei lá no começo de Adão. Desde o começo, sacerdotes sacrificavam anualmente o pecado do povo para Deus durante um tempo amenizar ali o peso. E aí, mas ele vem, ele cumpre esse sacrifício de uma forma, vamos dizer assim, de uma vez por toda. O véu, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, né? É de cima a baixo. Não é de baixo a cima, é de cima a baixo. E aí foi rasgado, ó. O 27 diz assim: da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrenta o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Olha que coisa profunda. Jesus não precisou fazer como os sacerdotes faziam. De uma única vez, ele se sacrificou para tirar o quê? Os pecados de muitos, e aparecerá segundo
segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Sabe o que é? Sabe qual é a sua responsabilidade de Deus aqui na terra? É proclamar as boas novas, é trazer a salvação. Oh, a lei, capítulo 10, versículo 1 diz assim: a lei traz apenas uma sombra de benefício que hão de vir e não a sua realidade, a lei. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudessem fazê-lo, não deixaria de ser oferecido, pois os adoradores tendo sido purificados. Quem é adorador aqui? Quem serve a Deus aqui? Glória a Deus. Ele diz: os adoradores sendo purificados uma vez por todas, não mais sentiria culpado de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecado. Então aquilo dali, irmãos, era apenas um apontamento para Cristo. Aí ele diz assim: por isso, quando Cristo veio ao mundo e disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas um pouco me preparastes. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Olha que coisa profunda. Então eu disse: aqui estou no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos, ofertas pelo pecado, não quisestes. Por isso que eu disse: eu preciso fazer sacrifício. Eu preciso subir o cruzeiro de joelho, ir para Romário. Eu preciso fazer a campanha da Rosa Vermelha e fazer um sacrifício financeiro, como tem algumas igrejas que usam. Hoje em dia é a campanha do Pix. Misericórdia. As pessoas estão fazendo a obra de Deus por interesse financeiro. Quando eu vejo essas coisas, eu sinto nojo. Camarada usando a casa de Deus para se beneficiar. Veja que Jesus está falando aqui que o sacrifício dele foi completo. Você está aqui? Aleluia. Agora, versículo 8, primeiro ele disse: sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelos pecados não quisestes, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Era na lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo. A glória a Deus por isso. Glória a Deus. Oferecido uma vez por todas. Então, o sacrifício de Jesus veio para resolver aquela situação e pagar aquela conta de uma vez por todas. Era como se o sacerdote todo ano tivesse que quitar aquela dívida. Mas Jesus vem e quita ela de uma vez por todas. Aí ele diz assim: mas quando esse sacerdote acabou de oferecer o 12, mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício, está falando de quem? De quem? Jesus. Quando esse sacerdote acabou de oferecer-se à direita de Deus, daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Por quê? Por meio de um único sacrifício, ele, Jesus, aperfeiçoa para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica. E a este respeito, primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles.
porei as minhas leis em seu coração, e a escreverei em sua mente, e acrescenta, dos seus pecados e iniquidades, não mais lembrarei, ou não lembrarei mais. Dá glória a Deus por isso. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Dá glória a Deus. Então, irmão, não há mais necessidade de sacrifício por os pecados. Amém. Aleluia. Aí, o versículo 19, ele diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de quem? De Jesus. O sangue de Jesus, né? Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivar o amor, as boas obras. Não deixem de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procurem, olha o que ele está falando aqui, estudo é como se ele diz assim, abra os olhos, abra a visão de vocês. Ele diz, mas procurem encorajar-nos uns aos outros ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia. Aí o 26, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Aí sabe o que ele fala aqui? Quão mais severo castigo julgará vocês, merece aquele que pisou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Aí ele faz uma interrogação. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aquele que profanou a graça, o que profanou o altar. Aí todo mundo em silêncio agora. A palavra é dura, né, irmãos? Mas é uma advertência para nós. Porque às vezes a gente não valoriza o sacrifício de Cristo. Você acha que Deus lhe chamou para a vida cristã para você? Eu fico triste que em São Paulo as igrejas, quando chove, lotam. E aqui é uma realidade. Agora, se a gente fosse trazer um profeta, ixi, pode ter certeza. Se a gente fizesse um jantar hoje à noite e postasse no grupo, vinha gente até deixar uma ceia. Tenho certeza. Porque as pessoas querem alimentar carne. Sabe o que é? Sabe assim, o frigir dos outros dessa palavra. Nós recebemos Jesus, Ele nos deu uma autoridade, mas às vezes a gente não valoriza ou não acessa essa realidade. Esses dias a gente estava no acompanhamento com uma ovelha. Ela não estava bem, essa ovelha, lá no Minas. Não conseguiram resolver com os pastores locais, e aí a chapa veio para a gente, sentadinho, daquele jeito.
E ela estava numa situação, a menina estava totalmente oprimida. Ela não estava possessa. Existe opressão e possessão. A gente tem que ter muito cuidado para a gente não dizer que opressão é possessão. E a gente tem que ter muito cuidado para a gente não dizer que possessão é opressão. Ela estava oprimida, a menina. Não resolveram por lá e aí mandaram para nós, para mim, mas primeiro veio para mim. Aí, como era mulher, aí eu disse: não, vou chamar a pastora Carlos, não vou resolver esse problema só não. Satanás, irmãos, ele só quer só um pezinho, até para nós, pastor, viu? Eu disse: na hora o Espírito Santo diz assim: chame a pastora. Não resolva, pastora tem que estar junto. Irmã, nós vamos te atender, vou chamar minha esposa. A gente vai fazer uma chamada de vídeo e a gente vai orar. A gente já conhece a pessoa. Irmãos, na hora que eu abri a chamada de vídeo, o semblante da menina estava, meu Deus do céu, estava bem arrepiado. Porque ela estava ouvindo vozes. Estava assim, meu Deus, ela disse que estava enlouquecendo já assim. Uma pessoa bem ativa no ministério, uma pessoa bem... E eu lembro que nós... Tinha uma irmãzinha lá que estava com ela. Eu disse: pastor, a irmã falou: pastor, eu estou com medo porque ela é grandona e eu vou estar sozinha, tem que levar um homem lá, pastor, porque se ela cair, como é que eu vou segurar, pastor? Eu digo: irmão, fique em paz. Não, porque se o senhor der comando para me botar a mão nela e se haver manifestação e ela cai, irmãzinha, morrendo de medo. Às vezes as pessoas têm medo, irmãos. Eu disse: não, irmão, fique em paz, os anjos vão segurar ela, fique em paz, a irmã vai dar só. Quando abri o vídeo, irmão, eu vi, né, assim. Aí Carlos, eu dei uma palavra, aí eu passei para a Carlos, ela deu outra palavra. A gente começou a fazer um mapeamento espiritual. Daqui a pouco, com aquele mapeamento que a gente fez, a gente começou... Carlos começou a orar. Na hora que Carlos começou a orar, eu vi uma seta vindo na câmera. Eu vi uma seta vindo em Carlos. Aí Carlos engasgou, passou mal na hora. E a gente travou assim uma batalha, sabe assim, o que é uma guerra. A pessoa diz assim: pastor, faça a Macedônia, porque a gente está sofrendo aqui, a gente está precisando de intercessão, a gente está precisando de oração, a gente está precisando que o Senhor intensifique, que o Senhor entre aí e interceda por nós, nos cubra, é cobertura. Aí eu vi que era mesmo uma guerra e que a gente tinha que entrar mesmo assim: vamos comprar essa briga é nossa, porque era uma briga entre a alma e o espírito. Então tinha que entrar uma palavra da alma. Aí foi por isso que o Carlos, você vem aqui e tal. Eu tenho uma visão espiritual mais grande para perceber, ela tem mais da alma. E aí, eu terminei de orar, ela ficou bem. Irmãos, na hora que eu desliguei a câmera, sabe o que eu senti? Eu senti que alguém chegou por trás e me deu um golpe, como se alguém chegasse com um pedaço de madeira e fizesse assim, ó, aqui. Na hora veio aquele contra-ataque. Sabe quando você sente assim nitidamente que o reino espiritual é real, que não foi uma dor de cabeça, não foi uma pontada na cabeça, foi um golpe que eu tomei. Eu digo: meu Deus do céu. Aí eu liguei para alguns intercessores. Eu disse: eu estou precisando de intercessão, de cobertura, então vocês olhem por mim. Aí alguns intercessores entraram naquele mesmo momento na intercessão, e aí eu fiquei bem. Dias depois, a gente foi dando, assistência. Nunca mais ela ouviu voz. Não ouviu mais voz. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Não ouviu. Então, às vezes, a gente dorme, a gente não tem percepção. Aquela pessoa lá de Salgueira, Helena, que você me deu o contato, está lendo uma guerra. Deus já começou a me mapear na guerra daquela pessoa. Inclusive, a gente tem que intensificar as orações.
A gente está indo para lá e a gente vai precisar ir lá, porque tem uma batalha espiritual comprada lá e grande tem sido a luta. Então, assim, a gente precisa, irmãos, entender o nosso posicionamento. O sacrifício de Cristo não foi um sacrifício que ele fez e que ele vai fazer de novo. Ele fez. Amém? Diferente do sacerdote. O que nós lemos aqui diz que agora ele fala que sobre aqueles que pisam com o pé do altar e que profanam o altar de Deus. A gente tem que ter muito cuidado para que a gente, porque assim, é aquela mesma história que eu disse para vocês na semana passada. A lei era rigorosa, mas a graça, quando a gente leu, né? Quando o próprio Jesus ensinando, ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito antigamente, no Antigo Testamento, mas eu vou assegurar a vocês, eu digo a vocês, né? Como eu falei, lei e graça, estamos debaixo da lei ou debaixo da graça? Muitos cristãos têm dificuldade em entender a relação entre lei e graça. Alguns pensam que a graça anulou a lei. Outros pensam que a graça e a lei são completamente opostas. A maioria dessas dúvidas tem origem na interpretação equivocada de alguns textos bíblicos. Romanos 6,14. Alguém lê para mim? Isso. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, Romanos 6,14 é um dos principais textos bíblicos quando se fala na relação entre lei e graça. Paulo escreve que o cristão não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, tomada de forma isolada, fora de contexto. Essa afirmação pode levar a falsos ensinos. Lei e graça. A graça anula a lei? É uma pergunta. Interrogaçãozinha. A Bíblia, irmãos, definitivamente não diz que a graça anula a lei. Na verdade, ela mostra que Cristo veio cumprir a lei e não revogá-la. Mas como entender as passagens bíblicas que dizem que não estamos debaixo da lei? Em primeiro lugar, é preciso entender que a lei de Deus é a expressão de sua vontade. Por que Deus trouxe a lei? Quando Deus deu a lei a Moisés, foi exatamente para dar ao homem limite. Você está aqui? Amém. Foi exatamente para dar ao homem, vamos dizer assim, era como se fosse os estatutos do Senhor, né? Quando a gente vai lá para os 10 mandamentos, porque às vezes as pessoas dizem, não, os 10 mandamentos é coisa da lei, mas você deve honrar pai e mãe hoje na graça. Hã? Sim. Você está entendendo? Então assim, às vezes as pessoas elas querem anular uma coisa da outra, né? A lei de Deus instrui o homem sobre aquilo que ele deve e não deve fazer. Então a lei, irmãos, ela veio exatamente para botar o homem no prumo, para corrigir o homem, para alinhar o homem, para ensinar o homem, né? E aí, aquilo que ele deve e não deve fazer. Assim a lei indica como alguém pode ter uma vida de acordo com um padrão moral aceito por Deus. Essa lei está revelada e registrada de forma especial nas Escrituras. Deus revelou sua vontade ao homem de forma progressiva ao longo da história da salvação. Isso indica que a lei possui diferentes aspectos de acordo com as circunstâncias em que foi dada. Normalmente, a teologia reformada divide a lei em 3 partes: lei moral, lei judicial e lei cerimonial. Não pense nessa parte como leis independentes, mas como categorias de uma mesma lei. A lei moral, aí fala sobre essas leis que eu acabei de ler aqui, né? A moral, que serviu de alicerce para a lei judicial e a lei cerimonial, né? A lei judicial regulamentava as regras sociais e criminais
dos israelitas. Então a lei veio exatamente para botar o homem, para não dar ao homem o direito de querer fazer o que ele quer. A lei cerimonial basicamente falava sobre os rituais religiosos da época do Antigo Testamento. Então, a lei judicial e a lei cerimonial eram temporárias, elas tinham um significado simbólico que apontava para Cristo. Muitas coisas, por exemplo, a questão do sacrifício de um animal, a Bíblia diz que ele se fez como cordeiro. Quando João tem aquela experiência de Jesus, né, quando ele chega e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele viu ali um animal, ele viu ali um cordeiro, aquele que ia morrer, que ia ser sacrifício como um cordeiro, mas que ressuscitaria como o leão da tribo de Judá. Aleluia! Para dar vitória, sim, para que ele e você fizéssemos na autoridade do nome de Jesus, e a gente pudesse orar por um enfermo e ele ser curado, e a gente pudesse dar uma palavra. Esses dias eu estava em casa e chegou uma demanda, eu acompanho a dona da Rede Real, né, lá de Santa Maria, a dona daquela loja de calçado. Ela é de Minas, mas ela mora lá em Santa Maria da Purificação. Eu acompanho muito, eu oro muito para aquela mulher. E tem uma irmã lá que ela pede oração a essa irmã, e aí essa irmã passa para mim, e aí eu fico dando instrução. Ela disse que o irmão dela estava doente, de repente começou a aparecer umas manchas feias no corpo, na cabeça, um negócio estranho. Aí sempre que ela tem alguma necessidade, ela me procura para me orar, para me interceder por eles, né? E aí eu achei muito tremendo assim, a fé daquela mulher. Assim. Ela disse assim: pastor, faça uma oração que ele lá no hospital vai ouvir a sua oração. Olha, uma oração. Eu nem conheço o homem. E quando agora à tarde eu disse assim: eu vou entrar no quarto, eu preciso orar por essa vida. É uma vida. Eu nem conheço o homem, mas eu senti a necessidade de orar por ele. E eu lembro que nas palavras que eu disse, eu lembrei daquele texto, quando Jesus tem alguém que está doente, e essa pessoa não chega até Jesus, e em cima dessa palavra eu lembrei, que Jesus diz assim: olha, diz ao servo que ele já está curado. Foi um servo de alguém, né, que chegou: olha, meu servo está em casa, ele está doente, e ele não veio. Aí ele diz assim: mas diga a ele que ele já está curado. Eu lembrei daquele texto de Jesus. E eu lembrei também que Jesus disse assim: as obras que eu faço, mas as obras que vocês vão fazer vão ser maiores. Aleluia! E dentro dessa palavra eu disse assim: essa enfermidade, essas manchas no corpo dele, na autoridade do nome de Jesus, vai ter que desaparecer. E eu orei, eu comprei aquela briga, irmãos, e eu declarei, profetizei. Eu me arrepiei todinho quando eu comecei a orar. E eu creio que Deus vai realizar. Aquele homem vai crer. Aleluia. Vai crer e Deus vai curar ele. O nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Eu não toquei nele, eu não fui lá, mas eu dei uma palavra. Deus colocou uma palavra. Deus deu uma autoridade. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Às vezes a montanha está tão grande na nossa frente e Jesus está assim: olha, assim eu digo a vocês, se vocês olharem para essa montanha e dizer: sai daqui e vai para ali, e não haver dúvida no coração de vocês, assim vai ser feito. Mas sabe o que a gente faz às vezes? Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai curar? Será que Deus vai mudar essa situação na minha vida? E aí a gente esquece da autoridade que Ele nos deu sobre principados e potestades. Irmãos, quando eu cheguei lá no meu setor, no meu trabalho, a pessoa, meu chefe, estava debaixo de um espírito de imoralidade, de prostituição. Eu via assim a pomba gira nele assim. E todo dia que eu chegava, irmãos, eu via assim a forma que ele olhava para as mulheres, e eu lá, Deus tinha me plantado ali, Deus tinha me colocado ali para a libertação de uma vida.
para mudar a história de uma vida que era cristão, se desviou da palavra, do evangelho, e quando se desvia, vem mais sério, irmão, e acaba com a vida do homem. E eu disse assim, rapaz, esse homem é imoral, assim, ele casado com a família e mostrando ser um bom marido, um bom pai, e pintando e bordando com a família. Eu vi assim muitas coisas assim, ele conversando assim, que pegou várias mulheres casadas. Eu botava a mão assim, irmãos, um dia Deus me usou para ele. Ele aceitou Jesus. Glória a Deus. Ele aceitou Jesus. E quando o homem reconhece e confessa Jesus, irmãos, ele não tem mais um comportamento. Sabe por que ele confessou para mim? Ele disse, pastor, eu tenho um filho de 9 anos e minha mulher não sabe. E eu guardo esse segredo. Sabe o que eu disse para ele? Você vai contar a ela. Porque você é crente. Você não vai. Irmãos, acredita que ele contou. Ele chegou para a mulher e disse assim, olha, eu tenho um filho que eu fiz fora do casamento. Eu estava com você e eu fiz um filho, mas eu me converti. E a mulher assim, depois que ele se arrependeu, a mulher toda dura, querendo um divórcio. E eu sempre disse assim, meu irmão, não abra mão, meu irmão, não abra mão do seu casamento, não desista. E aquele homem que eu encontrei endemoniado, irmãos, aquele homem que eu encontrei, sabe, imoral, ele hoje é um homem de Deus. Eu vejo o brilho de Deus na face dele. Ele tem hora que diz assim, como você foi resposta para a minha vida. Como Deus lhe usou na minha vida. Então assim, irmãos, quantas pessoas estão sendo escravizadas, quantas pessoas estão algemadas, e a gente às vezes nem da igreja, a gente fica brincando. O mundo está esperando a igreja reagir, a igreja se levantar, a igreja apresentar Cristo. Nós somos os representantes, irmãos, de Cristo. Deus é como se diz assim, olha, eu estou indo, mas eu estou deixando o Espírito Santo. Eu não posso, irmãos, estar dentro da igreja e eu não ter fruto. E eu não tocar a vida de alguém. Eu não posso no setor do meu trabalho, onde eu estou, as pessoas vão olhar para mim e não ver Cristo. Quantas pessoas estão com a vida despedaçada no seu trabalho, muitas vezes na sua vizinhança, muitas vezes são as pessoas que estão do nosso lado, a gente não percebe. A gente vem para a igreja, muitas vezes é dentro da nossa família, muitas vezes é a nossa família que está destruída, e a gente está assim, está dentro da igreja como religioso. A gente fala de sacrifício, mas a gente fala de esforço, e isso não é amor. A gente lutar pela nossa família, porque a Bíblia diz que a salvação veio a todos os homens, é para todos, irmãos. Mas fulano de tal, pecado de fulano de tal. Deus ele não leva em conta os pecados que a gente cometeu e comete ainda. Às vezes a gente quer usar Deus para a gente se beneficiar, querer fazer barulho. Às vezes a gente está aqui, mas a nossa vida aqui, irmãos, é um sopro. Quantas pessoas precisam de Cristo e a gente fica perdendo tempo? E no grande dia, Jesus vai chegar para você e vai assim, levita, me mostre suas mãos. A levita vai chegar lá, é bíblico isso, irmão, não é uma história não. A levita vai chegar lá, é só um exemplo, vem na levita. Cadê levitas? Quem foi que você trouxe? Quem foi que me inspirou? A quem foi que você deu exemplo? Juraci, mostre suas mãos. Juraci, o que foi que você fez? Carlos, mostre suas mãos.
Mostre suas obras. Mostre suas obras. A gente vai, irmãos, a gente vai encarar um tribunal. Pastor, tribunal. Sim. Porque vai ser lá que vai revelar as nossas obras. Vai ser lá que vai revelar. A Bíblia diz assim: não deixemos de congregar, de nos reunir para congregar, como é costume de alguns. Por quê? Porque o grande dia se aproxima. Ah, irmãos, como esse dia se aproxima. E o quanto nós estamos dispersos. O quanto nós estamos dormindo. O quanto nós não temos entendido sobre isso. Então, Deus ele nos plantou. Deus ele não quer que você seja evangélico, não. Tenha carteirinha de membro. Faça parte de uma instituição. Deus ele quer que você seja transformado. Só alguém que é transformado. E essa transformação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Só transforma quem é transformado. É transformados para transformar. Quem está entendendo? Aleluia. E deixa eu dizer mais para vocês. Pastor Laércio, a pergunta que não quer calar. O sacrifício de Cristo, de uma vez por todas, a gente leu aqui em Hebreus. Todos vocês leem em casa. Ele está dizendo assim: os sacerdotes, eles tinham que vir ano e ano, pagar aquela conta e ficava debitando para depois vir de novo. Mas Jesus veio de uma vez por todas resolver. Mas ele fala sobre aqueles que profanam o altar. Ele fala sobre aqueles que brincam com a graça. Ah, eu estou na graça. A graça que te dá permissão para viver uma vida de todo jeito. Ah, mas a graça é o favor que eu não mereço. Não é só isso, né, irmãos? A graça não é só isso. Se a gente for a fundo esse assunto, a gente vai entender muita coisa. Sabe, nós vamos nos apresentar e vai perguntar: cadê suas obras? Cadê suas obras? E essas obras não é arrebatamento, é Jesus. Arrepiou de novo. Sabe o que é isso aqui? Pilha descarregada. Crente descarregado fica desse jeito. Crente descarregado fica desse jeito. Vou terminar. Amém? Amém? Então, irmãos, que a gente possa sair daqui hoje entendendo de uma vez por todas que o sacrifício de Jesus nos deu essa condição, que a gente possa valorizar isso, que a gente possa entender, irmãos. Sabe, eu sou muito lisonjeado assim, por hoje eu ser bênção aqui, ser bênção lá em Minas, ser bênção lá em Salgueiro, ser bênção na vida de pessoas que eu nem conheço. A Bíblia diz que Pedro, quem era Pedro, né? Pedro era temperamental, né? Mas tem um momento lá em Atos, lá no Novo Testamento, que a sombra dele cura pessoas. E se Pedro fosse medido pela lei, você acha que Pedro tinha sido, foi um dos maiores evangelistas, que mais doaram, meus irmãos, ali no Novo Testamento foi Pedro. Porque numa pregação só foi mais de 3.000 homens que se converteram. Embora ele tinha aquele temperamento, né? Mas havia um coração, irmãos. Ele negou Cristo, ele, sabe, pintou e bordou. Teve um momento que ele pegou uma espada e cortou a orelha do soldado, e Jesus repreendeu ele. Era como Jesus dizia assim: Pedro, você não precisa me defender, não. Você me defendeu. Mas assim, o tempo todo ele era aquele discípulo temperamental, difícil, mas tinha um coração.
tinha um coração quando o Senhor chama: Pedro, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. E ele entendeu na terceira vez, quando ele disse: Senhor, tu sabe. Sabe por que ele disse isso? Porque ele achava que estava fazendo. E aí quando ele diz assim: Senhor, tu sabe. Às vezes a gente acha assim: eu estou fazendo a obra de Deus. Mas eu não quero, irmãos, fazer a obra de Deus sem Deus, sem a presença dele. Então que o Senhor nos esclareça, que a gente possa entender que nós somos luz na escuridão. Aquela música americana, né? Luz na escuridão. A gente é a ponte sobre as águas. É o farol no meio da noite, né? É como uma ponte sobre as águas, né? Quando a aquela música usa ali, né? Então que a gente possa ser transformado, que a gente possa ser transformado naquilo que o Senhor, no que a gente precisa melhorar. E eu vou dizer algo só para fechar. Aonde é que nós vamos ser aprovados? Não é aqui, em casa, é no trabalho, é com as pessoas do mundo. As pessoas olham para nós e elas veem quem em nós. Elas veem uma vida transformada. Elas procuram saber o que é que está acontecendo, que você está diferente. Eu preciso conhecer. Domingo eu recebi uma ovelha. Não estou falando isso aqui para não engrandecer não, tá? Longe de mim isso. Tem uma ovelha que caminha comigo há 13 anos, né? E ela, na época que ela casou com uma pessoa que não era cristã. E assim, na época eu vi muita crítica, a gente falava assim: pastor, não podia casar ela com ele porque ele não é cristão, e foi errado o pastor fez. Eu ouvi muitas pedradas que a gente ouve, inclusive pedradas que a gente nem percebe, de conversas que a gente nem ouviu, mas que Deus ouviu. E eu ouvi muitas piadas na época que eu disse que ia casar ela com esse rapaz que é ímpio, né? E eu fui bem corajoso, porque a família dele era muito, 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 muito católica. Não engolia sequer o pastor. E aí, quem celebrou o casamento dessa jovem com esse rapaz, que é essa família? Foi eu. Foi, irmãos. A família dela, no dia que viram eu celebrando o casamento deles, me amaram de cara assim. A primeira impressão foi aquela que ficou, foi boa. Ele todo cismado, mas depois. E aí essa ovelha minha, ela via muito pouco a igreja, porque depois ela engravidou, depois engravidou de novo do segundo filho, aí foi que ficou mais dispersa. Mas eu sempre mandava uma mensagem para saber como ela estava e tal. Aí quando foi essa semana, ela confessou para mim: pastor, minha ausência foi depois dos meninos, o fato do marido ser caminhoneiro e viajar para fora, toda aquela. E aí quando foi domingo, ela me ligou na semana: pastor, eu queria ir na casa do senhor, o senhor está aí? Eu queria conversar com o senhor, com a pastora Carlos. Eu disse: filha, vá. Aí não deu certo dela ir lá em casa. Aí eu digo: meu Deus, o que é que fulano tal quer? Aí na hora o Espírito Santo me falou assim: ela vai embora. Ela vai embora, filho. Deus me falou que ela ia embora, né? Quando foi domingo, ela foi no culto. Aí na hora do culto, ela estava lá, né? Aí na hora daquela lição, ela disse: eu queria chamar fulana de tal aqui. Chamei ela. Eu disse: olha, aquela ligação que você me fez você ir lá em casa, eu já sei que Deus me disse que você ia embora. Aí ela começou a chorar. Ela disse: pastor, já estou com as malas tudo pronta. Já está tudo pronto, eu estou indo embora mesmo. Aí chorou. Aí quando terminou o culto, ela ainda chorando, ela disse assim: sabe o que eu tenho medo, pastor? Ela falou assim para mim. Ela disse: sabe o que eu tenho medo, pastor? Eu tenho medo. Eu vou para longe e eu não sei se eu vou encontrar. Falou desse jeito para mim. Aqui para mim foi assim, foi muito forte. Eu não sei se eu vou encontrar um pastor como o senhor. Eu não sei se eu vou encontrar, pastor, uma casa. Eu não estou dizendo que o senhor não tem defeito, não tem falhas, mas como o senhor. Aí ela começou a chorar e assim, porque tem 13 anos que eu estou aqui com o senhor, e nesses 13 anos eu vi o senhor crescer
a igreja crescer, mas o Senhor continua o mesmo. E aí daqui a pouco era eu e ela chorando, porque você ouviu uma coisa dessa. Um dia desse eu vi uma história de um camarada que saiu de uma igreja, de uma das igrejas, e o povo que tinha saído da igreja assim, vamos voltar, porque o pastor foi embora. O povo voltou tudinho, porque era... E assim, a gente está aqui, irmãos, e no mínimo a gente tem que deixar na vida das pessoas uma marca, um legado, uma história. E eu disse assim, quando eu ouvi ela falar aquilo dali, eu disse, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque ela disse assim, eu não sei se eu vou achar, eu acho que eu não vou encontrar, pastor. E assim, eu liberei ela, restaurante, acabando mesmo, mas assim, isso nos impulsiona, sabe? Não é pra gente dizer eu sou melhor, longe da gente, mas é como se Deus estivesse dizendo assim, você está no caminho, mesmo você já tendo errado, mesmo você já tendo falhado com as pessoas, que eu sei aqui que eu já falhei com várias pessoas, com várias. A Carla está fazendo como eu faço, tá vendo? É a lei. Ela está fazendo assim, irmão, eu faço. É que a gente tem um compromisso mesmo, depois do culto. Amém? Amém? Que o Senhor nos abençoe. Amém. Que a gente possa entender, irmãos, que Deus nos plantou aqui na terra para ser uma bênção. Amém? Amém. Eu quero dizer para você, você é bênção. Amém? Você pode ficar de pé. Aleluia. Bota aqui no povo. Amém? Amém? Aleluia. Então vamos agradecer nessa noite. Semana que vem ainda a gente tem uma quarta, não tem? Para a gente fechar isso assim da lei da graça. Vamos orar, irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite nós queremos te louvar, Senhor, por essa palavra. Que nós possamos ser transformados, para transformar. Pai, eu sei que essa igreja, ela vai transformar a vida de muitas pessoas. Eu sei, meu Deus, que o teu povo vai acordar, vai despertar, Senhor. E nessa noite, Senhor, que o Senhor possa abrir o nosso coração para entender qual é a tua vontade. Que tudo aquilo que faz com que a gente não perceba que o Senhor tem pressa. Que o Senhor, Pai, tudo aquilo que faz com que a gente profane a tua presença, profane o teu altar, de forma inconsciente. Deus, que tudo que é relaxado na nossa vida, Senhor, que nessa noite nós possamos ser transformados. Que o Senhor possa transformar a nossa vida. Senhor, nessa hora nós te pedimos, vem sobre nós, vem sobre a tua igreja, meu Deus, vem sobre o teu povo. Meu Deus, nessa noite eu oro sobre a vida de cada um. Pai, que nós possamos ser transformados, que nós possamos nos levantar. Pai, que o Senhor levante, Pai, essa igreja, que o Senhor levante os teus filhos, que nós possamos entender que o Senhor já está voltando, que nós possamos entender, Pai, ser transformado pela tua palavra, ser transformado pelo teu Espírito. Enche-nos do teu Espírito, enche-nos da tua presença, enche-nos com a tua graça. Oh Deus, transforma o teu povo, transforma a tua igreja. Senhor, nessa hora eu oro na autoridade do nome de Jesus. Oh Deus, sobre as águas vou abrir no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado pra maneira de grande em qualquer hora e em qualquer. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até
assim, ó, sonda-me, quebranta, transforma. Aí ele diz, enche-me e usa. Às vezes a gente reverte. Enche-me. Ele diz assim, primeiro você é transformado, para depois você ser usado. Aleluia. Primeiro você se quebranta. Sabe por que as lutas te permitem você ser esticado? Para que você se quebrante na presença do Senhor. Mas o Senhor é contigo. Ele tem visto suas lutas. Ele tem visto suas pelejas. Ele tem visto suas preocupações. Deus não quer, irmãos, que a voz dele nessa noite passe desapercebida aqui. Sabe, Deus não vai nos encher se a gente não tiver consciência de viver uma vida transformada, de viver uma vida quebrantada, de viver uma vida que a gente se permita para Deus sondar o nosso coração, porque às vezes o nosso coração está longe. Que Deus possa transformar a nossa vida mais rápido possível, mas que a gente se permita, porque Ele quer nos usar, irmãos. Deus quer te usar. Tem muita gente morrendo e pro inferno. Deus quer te usar, mas Ele não quer te usar sem antes te transformar. Não tem como você ser usado, não tem como você querer transformar alguém se você não foi transformado. Se existem ainda coisas que você sabe que você precisa melhorar, Senhor, nessa noite nós pedimos perdão, porque muitas vezes nós profanamos o teu altar sem nem perceber. Muitas vezes nós falamos e dizemos coisas que o Senhor não nos disse que era para dizer. Muitas vezes nós temos atitudes como aquele sacerdote, como aquele levita. Mas a Bíblia diz que um samaritano passou e viu a situação daquele homem que se compadeceu dele. Nos ajude, Senhor. Transforma-nos. Antes da gente querer pedir revestimento, querer pedir poder, que a gente possa pedir, transforma-nos. Muda, Senhor. Porque a nossa natureza humana nos ensina. Usa-nos para a tua glória. Que toda soberba, que todo pensamento de altivez, todo pensamento altivo, arranca do meio da tua igreja, a começar de mim. Pai, eu não estou aqui dizendo de A, de B, de C, eu estou dizendo de mim. Transforma-me, Senhor. Porque às vezes a gente quer ser usado da nossa maneira, mas Deus quer te usar da maneira que agrada a Ele. Amém? Amém. 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 Seja onde você for, meu irmão. Eu estava vendo, irmã Ademir, a foto dos meninos aí. Seja onde for. Seja onde for, tem alguém precisando de Deus. Quantos meninos chegam ali com pensamento de suicídio, que precisam de oração e que precisam, no mínimo, um abraço? Quantas pessoas? Porque às vezes a gente fecha a igreja como se a igreja fosse um clube fechado, um clube social. Mas a igreja está aqui para ser resposta, aqui e lá fora. Irmãos, um dia que eu cheguei lá no meu setor, eu não disse que eu era pastor, porque eu queria que o meu chefe visse. Eu não precisava mostrar. E ele viu. É tanto que eu estou na igreja. Então que as pessoas possam olhar para nós e que ela possa ver a solução dos problemas dela. Porque se essa hora tem gente, ninguém senta naquela cadeira, sabe, no seu trabalho.
nas entregas que você faz, né? Não é por acaso. Deus não nos planta nos lugares por acaso. Deus não lhe plantou naquele lugar por acaso nem nada. Sabe? Cada um aqui, cada um. Deus não faz exceção. Cada um aqui, no reino, tem uma importância. Pode ser usado como uma ferramenta para a glória de Deus. Amém. E se cada um fazer a sua parte, com certeza, Deus faz coisas grandiosas. Se a gente dá as mãos e se unir, a coisa acontece. Amém. Amém? Que o Senhor nos leve em paz. Nos guie, nos dirija e que nós possamos ser transformados. E nessa noite, nossa oração seja: o Senhor transforma. Porque às vezes a gente diz: Senhor, me dê isso. Mas às vezes o Senhor quer que a gente faça essa oração: transforma no Senhor. Amém? Amém. Aplauda ao Senhor Jesus.